Por conta dos efeitos da pandemia, a indústria do entretenimento foi e ainda é uma das mais afetadas economicamente. Estima-se que até o fim do surto, o setor pode ter um prejuízo de até 5 bilhões de dólares. Falaremos sobre o cenário atual e as expectativas do setor no Estúdio News, que começa agora. E para falar sobre esse tema, eu converso agora com Marcelo Flores, diretor da Business Land. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela participação aqui conosco. Para mim é um prazer. Muito obrigado, Gustavo. Marcelo, eu queria começar primeiro com uma análise desse momento da indústria. Analistas dizem aí que a indústria do entretenimento vai perder 160 bilhões de dólares em crescimento pelos próximos 5 anos. Isso dá quase 910 bilhões de reais. Como você vê a recuperação do setor com esse prejuízo tão grande e também como isso pode impactar justamente o consumidor? Ou seja, a gente pode ter nos próximos anos ingressos mais caros para eventos, para shows. Como você analisa essa recuperação? Olha, Gustavo, o setor ele movimenta cerca de 2,20 trilhões de dólares no mundo todo. E ele crescia em média de 8% ao ano. A concentração do setor ele sempre foi nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, que foram duramente afetados como nós aqui na Covid, né? E quando a gente olha sobre todos esses impactos que podem acontecer no mundo, e principalmente na nossa indústria, eles são reais. A gente está vivendo um momento extremamente complicado e deficitário para a nossa indústria, porque ela paralisou e as pessoas estão tentando recuperar agora, de uma forma criativa, todos os caminhos possíveis. Um dos impactos muito grandes na indústria do entretenimento no Brasil é o dólar. Então, o dólar, a gente está com um dólar alto e quando a gente coloca isso dentro da indústria do entretenimento, impacta diretamente, seja em patrocínios, seja em tickets, seja nas receitas internas, que podem ser alimentos e bebidas, que podem ser mercadorias. Então, logicamente, a grande variável das receitas, ela acaba sendo impactada, justamente por uma questão de crescimento do dólar. Quando a gente olha o cenário como um todo, logicamente, se virão grandes eventos para o Brasil, se vão acontecer, vão continuar acontecendo esses eventos para cá, eu acho que uma das grandes variáveis desse mercado é o risco. A gente avalia muito essa questão do risco e do potencial de negócio que ele pode trazer. Então, se a gente tem uma relação com um risco muito elevado, para de realizar grandes eventos, para de trazer projetos de entretenimento de uma forma geral. Se o risco é menor, a gente começa a trazer e, logicamente, faz com que a indústria toda se movimente. Eu acredito que o processo de performance ele vai se recuperar principalmente pelas ideias criativas. A recuperação desse prejuízo enorme que aconteceu, ela pode vir não só especificamente pelos eventos presenciais, que são aqueles que a gente conhece como os eventos ao vivo, de entretenimento, projetos de todos os tipos, mas também atualmente pelos projetos híbridos, porque a gente teve uma aceleração, durante esse período de quarentena, a gente teve uma aceleração digital bastante grande. E com esse processo de aceleração, a gente percebeu que como as pessoas estão em casa, consumindo em casa, comprando em casa, trabalhando de casa, estudando de casa, se divertindo de casa, passou a ter um novo mercado, um mercado digital, e que pode ser monetizado e pode ajudar a indústria toda a se recuperar nesse novo modelo que a gente está vivendo. A previsão, quando a gente olha para o Brasil, as previsões de curvas de retorno da indústria do entretenimento, elas estão apontando para 2021. Lá mais para o final de 2021, a gente tem um cenário parecido com o que a gente tinha no começo desse ano de 2020. Mas, logicamente, tudo isso vai se refletir numa curva de crescimento, né? um ramp-up, que a gente chama. E essa curva de crescimento vai fazer com que a mecânica, todo o mercado volte gradativamente, nesse momento ainda mais devagar, até que as pessoas tenham mais confiança, as pessoas percam medo de poder sair, todos os protocolos de segurança estejam muito bem estruturados dentro dos negócios de entretenimento e, com isso, a gente consiga ter um reflexo melhor no curto, médio e no longo prazo. Marcelo, eu quero pegar duas falas que você falou nessa primeira resposta. Uma que justamente que o mercado de entretenimento foi um dos primeiros a parar. E provavelmente muita gente via como o último a voltar, mas você mesmo disse, né,
que o digital acabou acelerando essa volta. Essa digitalização, essa criatividade do setor ajuda, de fato, na recuperação dele nesse momento? Você acredita que essa criatividade justamente está ajudando a manter vivo ainda? A gente tem drive-in hoje voltando, ou seja, atividades, as lives de artistas. Isso tem ajudado a manter aquecido o mercado? Na verdade, tem ajudado a voltar com o mercado, né? Nesse momento que ainda é muito mais conservador. Praticamente todos os grandes eventos passaram a ser digitalizados. Então, a gente hoje tem muitos acessos a muitos eventos que eram presenciais e que tinham uma quantidade de pessoas de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas no presencial. Abrindo no digital foi para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Então, logicamente, é um mercado completamente novo. Muitas pessoas estão experimentando esse tipo de conceito, né, dentro da nossa indústria. Afinal, a indústria de entretenimento ela é muito conhecida como economia criativa. Então, a gente busca soluções criativas a todo tempo, né? E claro que como o entretenimento ele é baseado em conexões emocionais, são as construções de todos esses tipos de conexões que a gente pode viver e que estão sendo utilizadas para construir esse novo momento. Então, de fato, a gente é um mercado que foi o primeiro a parar, e foi o primeiro a parar, como eu já te comentei, muito em conta de risco, né? Da gente ainda não conhecer quais poderiam ser os grandes problemas que poderiam ocorrer, e logicamente, quando a gente tem uma estrutura de alta performance na área de entretenimento, a primeira coisa que você faz no plano de contingência é paralisar o teu negócio, para você não ter nenhum tipo de risco maior, que pode afetar a tua empresa, que pode afetar a própria operação. E aí, com isso, a gente foi o primeiro a parar. Depois disso, a gente entende toda essa questão dos protocolos, como é que a gente pode voltar de uma forma segura, como tudo isso pode caminhar de um jeito que tenha mais conforto para as pessoas. E essa questão do digital acelerado trouxe uma nova moeda. Então, tem alguns festivais, inclusive, que vão acontecer dentro de 2 semanas, que estão sendo monetizados. Está sendo vendido ingressos pelo mundo inteiro para as pessoas assistirem um festival internacional que vai ter um conceito de apresentação diferente, que além de ter simplesmente as apresentações musicais, ele vai ser gamificado. Então, ele vai estar numa plataforma de game, de comunicação visual, totalmente voltada a isso, onde as pessoas vão ter uma experiência nova. Eu acredito que essa questão da experiência ela é muito importante, Gustavo, que é como a gente tem construído elas no mundo digital, da mesma forma de como a gente tem construído elas no mundo real. Cada vez mais, subir o sarrafo dessa experiência vai ser importante para tirar as pessoas de casa. Da mesma forma que chegar com produtos digitais, a gente vai ter que ter algum tipo de experiência que a pessoa tenha uma aproximação, tenha uma interatividade, tenha uma conexão que faça sentido para ela gastar dinheiro, investir dinheiro e ficar em casa, né? Eu acredito que não só os artistas nacionais, mas os artistas internacionais, para eles começarem a fazer as produções ao vivo, do jeito que a gente conhecia antes, né, no antigo normal, vai demorar um pouco, porque realmente a questão ainda não é tão simples da gente poder operar. Existe o que? As soluções, como você acabou de dizer, dos drive-ins. Então, shows em drive-in, as pessoas ficam nos carros, elas se sentem seguras, o carro é um ambiente seguro, que é do próprio proprietário, ele fica lá dentro e assiste o show. Então, isso é uma oportunidade dos shows poderem voltar dessa forma. Mas, diferente do que você tinha antes, shows que normalmente tinham cerca de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas assistindo um show, hoje você tem 500, 1.000 carros, né? Ou seja, tem cerca de 10% a 15% da capacidade que você tinha nos eventos anteriores, e não podendo cobrar um ticket muito superior, porque senão ele fica inviável. Então, você precisa fazer uma conta de viabilidade econômica que possa fazer sentido para o artista poder se apresentar e para o promotor, logicamente, construir esse tipo de evento. Por isso que, inclusive nos eventos, como você acabou de citar, dos drive-ins, tem surgido uma oportunidade nova, que é dessas operações também fazendo as suas transmissões live. Ou seja, ao mesmo tempo que o artista está lá, fazendo uma apresentação para 1.000 carros, 500 carros, que estão pagando um ticket para estar lá, essa transmissão está indo digitalmente para outras pessoas assistirem em casa, alguns deles pagando por isso, ou outros deles o patrocinador pagando por isso, e viabilizando a transmissão gratuita. Então, a gente acaba tendo monetizações diferenciadas que permitem a gente continuar adiante. Mas é só um aquecimento, é um warm-up, é uma volta devagar ainda,
perto do contingente do tamanho todo que a indústria de entretenimento tem no mercado nacional. Marcelo, eu queria tocar agora no assunto dessa volta presencial, já que, olhando um pouco mais para frente, porque como você mesmo disse, ainda a gente vai passar por um momento de eventos híbridos. Quando ocorrer a volta presencial, a gente tiver uma vacina, um tratamento seguro, você acha que ainda assim vão acontecer adaptações? Ou seja, aqueles shows que eram para 100 mil, já não vão ser para 100 mil, vai ser diminuído, por uma preocupação com a saúde, com as questões sanitárias? Olha, Gustavo, eu acredito que o modelo híbrido é um modelo que veio para ficar. Ou seja, as pessoas vão ter a oportunidade de ir para os shows e poderem assistir um show ao vivo ou digitalmente. Se alguém está com algum receio de ir para o show, ou não quer ir para o show, ou prefere o conforto do lar naquele momento, a pessoa vai ficar em casa e pode comprar o ticket e assistir de casa com algum tipo de experiência inclusiva daquele projeto para as pessoas poderem ver de casa. No ao vivo, a gente vai ter, logicamente, as experiências que a gente gosta de viver. A gente é ser humano e a gente gosta de se socializar. Muita gente, inclusive tem uma pesquisa recente que perguntou para as pessoas o que vocês gostariam de fazer assim que terminar a quarentena. 73% das pessoas respondeu: eu queria dar um abraço no meu amigo, eu queria dar um abraço na minha família. Então a gente percebe que aquela relação social ela tem sido a mais importante. Quando a gente voltar aos shows ao vivo, com a vacina acontecendo, eu acredito que a gente vai ter um comportamento similar ao que a gente tinha no passado, onde as pessoas vão voltar para querer assistir o show, vão querer abraçar os amigos, vão querer se divertir, e a demanda de poder realizar eventos de 100 mil pessoas vai naturalmente poder acontecer, só que com uma diferença. Além dessas 100 mil pessoas que podem querer ir para aquele evento, a gente vai ter um X, talvez outras 100 mil pessoas que gostariam de ir naquele evento, mas preferem ficar em um lugar mais seguro ou querem conforto do lar, e vão assistir de casa. Então, a gente vai ter oportunidade de ter como promotor de eventos nesse negócio de entretenimento, a gente vai ter uma oportunidade de ter uma receita adicional e poder levar uma oferta nova e diferenciada para as pessoas. Você sabe, Gustavo, que as pessoas, elas cada vez mais procuram serviços inclusivos, serviços que a gente chama de alta experiência. Então, quando você lança os tickets, por exemplo, de um festival de música, os primeiros que acabam são dos camarotes, são das áreas VIPs, porque as pessoas querem ter aquela oportunidade de estar em um lugar fechado. Se você tem uma experiência que a gente chama de meet and greet, quer dizer, você se encontrar com o artista, pegar um autógrafo do artista, bater uma foto com o artista, sei lá, por 5 minutos que seja, você paga uma fortuna, porque você é um fã e você quer compartilhar toda aquela experiência que você está vivendo. Eu acredito que com a solução da vacina, que eu espero que seja o mais breve possível, né, não só por uma questão da indústria, do negócio, mas para todos nós que estamos em quarentena e que precisamos ter essa vacina resolvida para a saúde, mas também para a economia, eu acredito que a gente vai ter uma volta ao antigo normal, mas com algumas preocupações em termos de segurança, ou seja, muitos dos protocolos de higienização, de segurança em termos de atendimento, de acessibilidade, limpeza, e vão fazer ainda parte da nossa vida. Geralmente a gente tem um impacto, quando a gente tem um impacto muito grande, como nós tivemos agora com a Covid, ele geralmente deixa sequelas. E essas sequelas elas vão se refletir também no entretenimento, principalmente para tornar esse ambiente melhor e esse ambiente mais seguro. Eu acredito que isso vai ser um lado positivo, não vai ser um lado negativo, porque a gente vai ter a oportunidade de poder se divertir e ter todas aquelas preocupações que vão passar a acontecer. Isso normalmente na área de entretenimento, ela é muito normal. Quando existe algum impacto de alguma coisa errada que aconteceu, essa área é praticamente alterada e ela é ajustada para aquele momento daquela forma. Ou seja, saídas de emergência, por exemplo, que passaram a aumentar em função de incidentes que ocorreram no passado, toda a parte de estrutura de palcos, por exemplo, que passaram a ter um reforço maior, porque os equipamentos passaram a ser mais pesados e tinham problemas de engenharia, que em alguns dos casos caíram palcos, etc. Então, tudo isso acabou sendo modelado. A gente teve um impacto sem precedente. Isso mudou nossos hábitos, isso mudou a nossa cultura, e a gente vai passar
a levar algumas dessas sequelas para dentro do nosso negócio de entretenimento e, logicamente, a gente vai tomar todas as precauções para as pessoas poderem se curtir a vida, poderem ter a experiência positiva que é a experiência do entretenimento, mas com mais segurança. Marcelo, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, Gustavo. Até mais. O Estúdio News agora vai para um rápido intervalo e volta já. Não sai daí. O Estúdio News está de volta e agora eu converso com Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviço e Turismo. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Fábio, eu queria começar essa nossa conversa, primeiro tentar dizer se é possível a gente já precificar o impacto financeiro da pandemia no turismo. A gente já tem uma noção de quanto a pandemia causou de impacto na economia do turismo? Tem sim. Na realidade, a gente tem alguns indicadores oficiais do IBGE, por exemplo, mas são indicadores ainda bastante defasados. O último número que o IBGE tem é relativo a maio. Mas nós, na Confederação Nacional do Comércio, a gente tem acompanhado quinzenalmente os estragos que a pandemia tem provocado no setor de turismo. Posso dizer, sem sombra de dúvidas, que o setor de turismo é de longe o mais impactado pela pandemia, obviamente em termos relativos, cada setor tem o seu tamanho. Qual foi o estrago, então, que a pandemia provocou no turismo? Olha, da segunda quinzena de março até o final de junho, até o final do mês passado, o setor de turismo já acumulava uma perda de 122 bilhões de reais. Só para a gente ter uma ideia, o setor de turismo costuma faturar em torno de 40 bilhões de reais. Quer dizer, portanto, em 4 meses, 3 meses e meio, ele deveria ter faturado 140 bilhões, 150 bilhões de reais. E deixou de faturar 122. Ou seja, a gente pode dizer hoje com toda a segurança que, na média do setor do turismo, um setor de certa forma heterogêneo, o turismo brasileiro opera com, no máximo, 15% da sua capacidade. E Fábio, claro que há necessidade para manter esse setor de turismo com a ajuda financeira do governo federal, isso é claro. Mas quais as adaptações que o próprio setor terá que fazer para essa retomada ser o mais suave possível? Pois é, esse talvez seja um outro aspecto muito desafiador para o turismo. No caso do comércio, só para a gente ter um paralelo, você cuidando da asepsia das lojas, dos produtos, informando o consumidor, naturalmente o consumidor vai voltando aos poucos às lojas. No caso do turismo, é muito mais complicado. Quer dizer, como que vai se comportar, por exemplo, o turista ou o cliente de uma rede hoteleira? Será que mesmo diante de uma possível recuperação da economia, ele vai se sentir seguro para consumir, por exemplo, serviço de hotelaria, transporte aéreo, transporte rodoviário? Quer dizer, no caso do transporte aéreo, a gente teve uma mudança de paradigma depois dos atentados de 11 de setembro, lá em 2001, e agora a gente está diante de outro. Quer dizer, 20 anos depois, o setor vai ter que se reinventar, porque além de toda a dificuldade econômica que todo mundo passa nesse momento, as principais economias, ninguém atravessou a pandemia incólume, né? Além desse problema econômico, tem o problema mesmo da mudança do comportamento do consumidor, da aversão do consumidor ao consumo desse tipo de serviço. Então, sem dúvida alguma, a gente vai, daqui a provavelmente 6 meses, ter um protocolo bastante diferente daquele que a gente tinha antes da pandemia começar. Claro que esse protocolo ele depende muito de cada ramo do turismo. Então, o setor aéreo seguramente vai ter um protocolo, o setor de hospedagem outro, bares e restaurantes que também atendem ao turismo, até de certa forma largaram na frente porque eles não foram tão severamente impactados quanto, por exemplo, os outros segmentos que eu citei anteriormente, de hospedagem e de transportes. Então, além do problema econômico, a gente vai ter que se reinventar no atendimento ao consumidor
para conseguir atrair esse consumidor de volta. De qualquer maneira, a expectativa nossa é de que o setor se recupere aquele nível de atividade anterior à pandemia no final de 2023. Portanto, temos muita estrada pela frente. Fábio, com as fronteiras fechadas, o turismo internacional hoje praticamente é inviável. Você acredita, então, que o turismo só vai sobreviver se houver um turismo interno forte depois da pandemia? Olha, historicamente, o turismo no Brasil depende muito mais da circulação interna do que de turistas internacionais. Então, eu não tenho a menor dúvida em apontar o turismo interno como, vamos dizer assim, o setor do turismo responsável pelo início do processo de recuperação. Vai ser um processo de recuperação bastante longo, vai levar bastante tempo. Só para a gente ter uma ideia, a fatura no segmento de turismo faturava em 2008, em 2009, lá na crise da quebra do Lehman Brothers, já mais de uma década atrás. Então, quer dizer, essa recuperação do turismo ela tende a ser lenta, até porque serviço turístico não é considerado serviço essencial. Quando você aperta o orçamento do consumidor, como a crise está fazendo agora, ele tende a adiar os gastos com serviços não essenciais. E por isso a recuperação tende a ser um pouco mais lenta. E quando a gente olha os números do setor, é justamente isso que está acontecendo. A gente ainda tem uma restrição muito grande ao turismo internacional, fronteiras fechadas, como você falou, uma queda bastante acentuada na oferta de voos nacionais em alguns aeroportos, Rio, São Paulo, a gente registrou uma queda de 90% no fluxo de passageiros, no fluxo diário de voos. Então, essa recuperação ela já começou a ocorrer, mas ela vai ocorrer de forma muito lenta. Vou citar um número que a gente levantou referente a junho. Em junho agora de 2020, o prejuízo, as perdas do turismo chegaram a 34 bilhões, são enormes, 80% do que fatura o turismo, quer dizer, é uma queda de 80% em relação ao que fatura o turismo. Mas, por incrível que pareça, em maio, um mês antes, essa perda havia sido de 37 bilhões de reais. Então, a gente já vê na economia um ensaio de um processo de recuperação. Esse processo é lento e, de fato, tende a ser mais lento no setor de turismo e onde tem chance de recuperar nesse momento é no turismo interno mesmo. Fábio, obrigado pela participação. Até uma próxima. Muito obrigado a vocês, até uma próxima. E para falar mais sobre o assunto, eu converso com Paulo Passos, diretor executivo da Abrace, a Associação Brasileira de Cenografia e Estandes. Paulo, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Gustavo, obrigado pelo convite, muito me honra. Paulo, eu queria começar primeiro que você avaliasse o impacto que a pandemia já causou no setor de eventos. Já é possível calcular um número exato do prejuízo que a pandemia causou? Excelente pergunta, mas é imensurável. O que a gente pode tentar trabalhar é um pouco do que aconteceu em 2019. Imagina o seguinte, numa semana normal, só na cidade de São Paulo, nos nossos pavilhões, nós temos em torno de 40 mil pessoas, 40 mil profissionais trabalhando direto, são os profissionais diretos que estão trabalhando ali. Tá? E estamos, desde o começo dessa pandemia, literalmente parados. E o retorno ele é gradativo, ele começa a acontecer por volta de 12 de outubro, que é a data estipulada pelo governo. Tá? Nós estamos falando aí de 2.500 feiras que deixaram de se realizar por ano no Brasil. É um número muito grande, o setor está literalmente parado. Não dá para a gente calcular ainda. Esperamos apenas que o retorno aconteça e aconteça de uma forma consistente e forte. Por falar nesse retorno, a Abrace e mais 11 entidades apresentaram uma iniciativa para facilitar a retomada segura dos eventos e atividades ao vivo. Conta para a gente como funciona esse projeto, Paulo. É assim, se existe, sem nenhum demérito a nenhuma outra profissional, nenhum outro segmento econômico, se existe um setor que está habilitado a trabalhar com o público, é o setor de eventos. É o nosso dia a dia, trabalhamos com isso desde a primeira FINIT, em 1958, trabalhar com o público. E entendemos que o principal que temos que oferecer ao nosso público, independente de pandemia ou não, chama-se a palavra segurança. Precisamos dar segurança ao nosso público, que é o que nós fazemos a todos esses anos. Por isso, as 4 principais entidades do setor ligado a feiras e eventos comerciais, a Abrace, a BEOC, o BRAF e o Sindiprom,
desenvolveram os protocolos de segurança com foco na pandemia, com foco ao combate ao coronavírus, protocolos esses que foram entregues ao governo do Estado de São Paulo e à Prefeitura de São Paulo, e, importante, chancelados pelo Hospital das Clínicas. Então, o que nós pretendemos fazer com esses protocolos é dar o máximo possível de segurança para todo e qualquer patrocinador, visitante, expositor, ou mesmo a nossa equipe que vai estar trabalhando num grande evento comercial, numa grande feira, a partir do momento que sejam liberados pelo governo estadual e pela prefeitura. E esses protocolos, eles iniciam, inclusive, das próprias empresas de cenografia e montagem. Desenvolvemos um segundo protocolo para as nossas empresas, porque entendemos que a segurança ela não começa apenas no pavilhão, no centro de convenções, num hotel. Ela começa já no dia a dia de todas as equipes de fornecedores que estão preparados para os eventos que assim vão acontecer. Paulo, eu quero entrar na questão dos contratos, que é muito mais delicada, até porque nunca se imaginou que um contrato poderia ser rompido ou ter problemas por causa de uma pandemia. Como que a Brás tem lidado com essa situação? Bom, nós temos um departamento jurídico que foi colocado à inteira disposição de todos, literalmente todos os nossos associados, para que entendesse quais eram os problemas que estavam acontecendo. Agora, vale a pena ressaltar que o bom senso prevaleceu de uma forma quase geral, por parte de promotores, por parte de expositores, ou mesmo proprietários de imóveis e assim por diante. Em raríssimos casos, a gente teve que tomar uma atitude um pouco mais severa. Então, porque entendemos que se existe um momento que todos têm que estar juntos, é esse momento. Quando a gente está falando de um grande evento, de uma grande feira, não há uma ação isolada de um centro de convenções, ou de um promotor, ou de um fornecedor, ou um patrocinador. Estamos todos na mesma situação. Então, houve, por parte, de novo, o nosso departamento jurídico trabalhando em prol dos nossos associados, mas pouquíssimos casos houve uma necessidade realmente de uma ação mais enérgica. Paulo, a gente sabe que os eventos normalmente são programados com bastante antecedência, ainda mais eventos grandiosos. Como será possível reagendar todos esses eventos e feiras que foram cancelados? Vai ser possível? Vai ser usado online para ajudar? O que vocês têm pensado aí na Brás? O que aconteceu no começo dessa pandemia, achávamos erroneamente que essa pandemia ia ser restrita ao primeiro semestre, que no segundo semestre a gente já estaria com um calendário cheio de eventos novamente, o que, fato, não aconteceu. Tá? Então, o que nós temos, alguns eventos a partir de 12 de outubro já sendo locados, reagendados, eventos até de grande porte, e aí começa a nossa retomada, que ela entra no ano que vem, no começo de 2021, para se consolidar de forma magnífica no segundo semestre. É muito importante dizer, quando a gente está falando de feiras comerciais, que nós estamos falando da principal ferramenta de fomento ao comércio mundial, utilizado desde a Idade Média. A Alemanha, pós-Segunda Guerra, ela se reinventou, ela se transformou na principal economia da Europa, base do euro europeu, através das grandes feiras que ali acontecem. A participação em feiras, ela tem sido utilizado pelos países no mundo como ferramenta de fomento comercial. E eu entendo que no Brasil não será diferente. Minto, já está acontecendo, inclusive agora na própria China, as feiras já voltaram com sucesso, na Europa também já voltaram, então quero crer que o nosso caminho aqui seja exatamente o mesmo. Existe um problema de agenda, de data, é muito importante que os expositores já coloquem na sua agenda as grandes feiras que vão voltar a acontecer, porque a gente vai ter problema de espaço, sim, tá? Porque não vejo outra saída para que a economia volte a girar. Paulo, eu quero agradecer demais e, como você disse, né, não só os expositores se beneficiam pelas feiras, mas também, indiretamente, a cidade se beneficia, as cidades que recebem, os hotéis, enfim. Paulo, obrigado pela participação, um forte abraço, todo sucesso. Obrigado pela oportunidade, um abraço. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Paulo Passos, diretor executivo da Abrace, a Associação Brasileira de Cenografia e Estandes, Marcelo Flores, diretor da Businessland, e Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional de Comércio, de Bens, Serviço e Turismo.
Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível já nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais, eu te aguardo. Tchau, tchau.